Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma retrospectiva, mostrar um pouco mais então dos meus investimentos, trazer então os meus resultados durante o ano, as minhas conclusões sobre o que aconteceu, se foi um ano bom, foi um ano ruim para ser investidor. Então eu vou trazer várias informações muito interessantes aqui para vocês, eu tenho certeza que isso ajuda muito e também encoraja vocês a investir. Então se você tem interesse nesse tipo de assunto, quer aprender mais sobre finanças, investimentos, já curta esse vídeo, assim o YouTube entende que você tem interesse nesse tipo de conteúdo e te manda cada vez mais conteúdo relacionado a isso, para você poder então aprender cada vez mais. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, eu garanto que não vai se arrepender. Mas se você é novo aqui, está chegando pela primeira vez, eu sou Júnior Rafael, criador do canal Lucrando com a Bolsa, e você não precisa nem curtir, nem se inscrever no canal agora. Olha o vídeo até o final, vê se tem informações importantes, se você gosta aqui do conteúdo que eu vou trazer nesse vídeo, e aí depois você decide e pode curtir e se inscrever no canal. Então, sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Então, pessoal, eu estou aqui no site Status Invest e eu utilizo o site Status Invest aqui onde eu cadastro a minha carteira para mim acompanhar meus investimentos. Então, aqui eu só estou com o meu patrimônio oculto para vocês não verem quanto que eu tenho de investimento, porque isso realmente é o que menos importa. O que importa é os resultados que eu consegui, os aprendizados. Então, aqui o meu patrimônio, aqui então está mostrando só o último ano. Então, vocês podem ver que o patrimônio ele oscilou e praticamente ficou a mesma coisa durante todo esse ano. Não teve praticamente nenhuma diferença. Mas vamos colocar aqui no todo, então, que é desde que eu comecei a investir lá em setembro de 2018. Então, olha como o meu patrimônio cresceu desde o início, e aqui, então, foi aqui por junho a julho de 2021, cheguei no mesmo patamar de patrimônio praticamente que eu tô até hoje, mas o que vocês podem ver aqui, ó, que houve, então, um crescimento do meu patrimônio, mas então depois caiu, cresceu de novo, então houve bastante oscilação aqui nos meus investimentos, e isso afetou bastante então o resultado, por isso que o patrimônio não continuou subindo tanto. E claro que também eu diminuí bastante meus aportes, porque eu estou em outros negócios, estou investindo muito mais em outras coisas, então acabou que eu investi muito menos e por isso também o patrimônio não cresceu tanto. Mas nesse período aqui de 1 ano e meio, eu investi uma boa quantidade de dinheiro também, mas o que realmente aconteceu é que os investimentos tiveram oscilações. Eu coloquei aqui investimentos novos que principalmente no ano de 2022 foram muito mal, que isso não quer dizer que foi um investimento ruim, mas que o investimento em si foi um momento ruim, então isso também afetou bastante o meu patrimônio. Então, para mostrar aqui para vocês, atualmente eu estou com 20 ações, aqui está mostrando 21, porque tem uma ação que eu tive por um período ali no começo, quando eu comecei de investidor, e está dando algum bug aqui no site e está mostrando ela como se eu tivesse em carteira. Mas essa ação aqui é a Viver, e essa ação eu não tenho nada aqui dela. Inclusive aqui está marcando menos 90%, só que eu não tenho essa ação. Então é um bug que está acontecendo aqui no site, que está aparecendo então como se eu tivesse esse investimento na minha carteira. Então eu estou atualmente com 20 ações. Esse é o meu portfólio atual, e eu estava então com 18 até poucos dias atrás, e eu fiz 2 investimentos novos, que é então a Agro 3, que é a empresa então Brasil Agro, foi um investimento novo que eu fiz, e também a Klabin, que é também um investimento novo que eu fiz. São 2 ações que eu não comecei a acompanhar, já investi, eu já estava acompanhando elas há algum tempo. Se vocês verem aqui no meu canal, tinha vídeos que eu fiz sobre elas, e quando eu estudei elas, eu gostei do que vi, aí eu comecei a acompanhar um pouco mais elas, estudei um pouco mais elas, e eu realmente me interessei e coloquei então no meu radar, e agora eu comecei a investir. Estou começando a investir nelas, mas eu tenho uma parte muito menor do que eu tenho nos outros investimentos. Vocês vão ver depois na composição dos meus investimentos. Eu tenho também 8 fundos imobiliários que também sofreram bastante, é como vocês podem ver, tem bastante fundos imobiliários aqui em vermelho. Tenho também então um BDR aqui que também é um erro aqui que eu tenho que resolver no Status Invest, é o BDR do Banco Inter, que eu já tenho em estoques. Quando houve então a saída do Inter lá para a Bolsa Americana, eu fiz então a conversão para estoques, mas aqui no site Status Invest não aconteceu essa conversão e ainda está aparecendo como se eu tivesse BDRs aqui, só que eu não tenho BDRs. Inclusive aqui em estoques
estoques, depois disso eu comprei de novo e aqui tá estoque. Então tá só um erro aqui. Na verdade são 8 estoques que eu tenho e esse BDR aqui eu não tenho, eu não invisto em BDRs. E esses estoques também sofreram bastante, a maioria tá negativo, inclusive tem investimentos aqui como a XP com mais de 50% de queda, mas eu vou explicar um pouco mais para vocês e se isso realmente me incomoda. Então aqui eu tenho também REITs, eu tenho 5 REITs aqui que eu invisto que também caíram bastante. Então desde 2021 lá eu comecei a investir bastante em estoques e REITs e eles caíram muito e por isso então que afetou tanto o meu patrimônio e a minha rentabilidade, como vocês vão ver. E aqui então também criptomoedas, que eu tenho 5 criptomoedas, também tudo em vermelho. E o ano de 2022 foi muito ruim, principalmente para esses 3 tipos de investimento: stocks, REITs e criptomoedas. Então caiu muito e isso afetou bastante meus resultados. Por isso aqui em rentabilidade vocês vão ver exatamente isso aqui. Então se eu puxar minha rentabilidade aqui total, tudo que eu tenho desde que eu comecei, vocês podem ver que a minha rentabilidade é de 124,36%. Então em pouco mais de 4 anos eu tive uma rentabilidade de 124,36%. Isso dá mais de 30% ao ano. Então dá para arredondar aqui para 30% ao ano, já que nós passamos um pouco de 4 anos que eu estou investindo. Aqui então tem a participação, ó, por exemplo, em ações, eu tenho uma rentabilidade de 190,93%. Em FIIs eu tenho 30,60% desde que eu comecei a investir. E aqui ó, em criptomoedas estou com menos 58,75%, porque caiu muito mesmo. Stocks eu estou com menos 33,38% e REITs menos 12,57%. Então esses 3 investimentos aqui, eles afetam muito os meus resultados. E isso aqui, na verdade, isso não me preocupa, como eu vou mostrar para vocês. Inclusive aqui ó, tem todos os investimentos da minha carteira desde que eu comecei aqui em setembro de 2018. Então esse é o único ano que eu estou encerrando no negativo. Ó, aqui em 2018 eu tive 10,18% positivo, em 2019 69,76% positivo, em 2020 27,04% positivo, em 2021 10,25% positivo e 2022 então fechamos em menos 14,36%. Pela primeira vez então um resultado negativo, olhando então para um ano todo. Mas vocês vão ver aqui que justamente aqueles investimentos afetaram. Então se eu separar aqui por ações, vamos colocar aqui os fundos imobiliários, vamos colocar aqui as criptomoedas, vamos colocar também as stocks e vamos colocar aqui também os REITs. E aqui então nós temos todos os investimentos. Então o que vocês podem ver aqui, ó, os REITs. Nesse ano eu comecei a investir, foi em março que eu comecei a investir em REITs, então era um investimento que foi mais recente, justamente porque você não pode começar a querer investir em todos os tipos de investimento, em todos os lugares. Então eu comecei investindo só em ações lá em 2018, no começo de 2019 eu aumentei para fundos imobiliários e aí foi indo, e em 2020 então eu comecei em criptomoedas e stocks, e em 2021 eu comecei em REITs. Então eu não comecei tudo de uma vez, porque aí você não consegue acompanhar, você não consegue estudar e aprender tudo sobre todos esses tipos de investimento. Então você tem que começar aos poucos. E aqui então os REITs ó, foram 12,57% negativo. As stocks, o ano foi ruim para quem olha então para rentabilidade, 41,56% negativo, e as criptomoedas 64,84% negativo. Os fundos imobiliários eu tive um ano positivo então em mais de 7% e as ações em quase 7% negativo também. Então olhando assim, muitos investidores devem pensar, meu, foi um ano ruim, teve rentabilidades muito ruins, mas eu não levo isso como um ano ruim, eu levo isso como uma oportunidade. Eu gosto de ver esses resultados aqui negativos, porque isso quer dizer que os investimentos que eu estou fazendo, eles estão mais baratos do que o meu preço médio, do que eu estava comprando. Então quer dizer o que? Basicamente é promoção. Eu estudei esses investimentos aqui, com exceção das criptomoedas, todos os investimentos aqui são baseados em fundamentos. As criptomoedas não têm muito fundamento, é especulação mesmo, mas então eu quero diminuir inclusive o investimento em criptomoedas. É um ativo muito volátil, muito difícil de entender. Eu vou focar mais em renda passiva e uma diversificação melhor em outros tipos de investimento. Inclusive eu quero entrar em FIAGROS, que é um investimento que eu ainda não tenho, então é uma possibilidade para o ano de 2023, e realmente quando eu tiver uma oportunidade melhor, as criptomoedas der uma recuperada, eu provavelmente vou sair de boa parte delas, eu vou diminuir bastante
bastante a quantidade, então o percentual do meu patrimônio em criptomoedas. Realmente isso é uma coisa que eu quero fazer e inclusive eu já utilizo boa parte dos meus investimentos em criptomoedas numa forma então diferente de análise. Eu uso então o Trend Following para fazer análise e investimento em criptomoedas. Esses investimentos aqui ainda não fazem parte desse Trend Following, então por isso que eu também quero diminuir esse investimento aqui que eu tenho, digamos, para longo prazo. Então eu não vejo como negativo esse resultado aqui, na verdade. Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês em questão de proventos e vocês vão ver que o ano não foi ruim. Então aqui tá os proventos do ano de 2022, aqui aparece primeiro 2021, mas olha como foi crescendo. Em maio eu tive o meu recorde de proventos desse ano de 2022 e agora em dezembro então o meu segundo maior provento recebido num mês. Então se eu colocar aqui meus proventos para anual e colocar aqui tudo, então todos os proventos que eu já recebi, olha como vem crescendo bastante. Em 2018 eu não ganhei praticamente nada, foi uma mixaria, não entendi ainda muito sobre ações de dividendos, então eu não recebi praticamente nada. Em 2019 então já teve bastante dividendo, já aumentou. 2020 aumentou ainda mais. 2021 mais do que dobrou então o que eu recebi e 2022 então quase que dobrou de novo o que eu recebi em 2021. Então os proventos eles vêm aumentando bastante, eu reinvisto todos esses dividendos e isso então me possibilita ganhar cada vez mais e então por isso que eu vejo como positivo. Se os meus investimentos estão com rentabilidade negativa, é sinal que os investimentos que eu estou fazendo eu posso comprar mais barato e no futuro então eu vou estar recebendo um dividendo muito maior porque o meu custo está muito mais baixo dos meus ativos. Então inclusive aqui em ações, ó, vocês podem ver, se eu puxar aqui por Yield on Cost, ó, por exemplo a Ferbasa aqui que é uma ação que eu tenho, o dividend yield dela é de 10,18%, mas olhando então para o preço médio que eu tenho nessa ação, o meu Yield on Cost é de 30,16%. É um Yield on Cost muito alto. A mesma coisa aqui para Taesa, eu tenho um Yield on Cost muito mais alto, justamente então porque eu tenho um preço médio bem menor nela, e isso então que vale a pena, no longo prazo isso vai compensar. A mesma coisa aqui para stocks praticamente vai ser tudo parecido, mas principalmente aqui os FIIs também, então como atualmente caíram bastante, então a maioria deles, o meu Yield on Cost está mais baixo então do que o Dividend Yield, mas no longo prazo a tendência é que isso se inverta e eu então com um preço médio muito menor do que o preço atual desses ativos, eu vou ter um retorno muito mais alto. Então é esse o jogo que eu jogo, é isso que eu busco, é o resultado de longo prazo, aumentar meus dividendos, ter mais quantidade de ações então dos meus investimentos, porque se você olhar desde a metade de 2021 até agora no final de 2022, praticamente o meu patrimônio não aumentou, mas a quantidade de ações que eu tenho aumentou muito. Então isso no futuro isso vai trazer bons resultados. Então é isso que eu olho. Aqui na composição vocês podem ver mais ou menos como está composto meus investimentos. Tem quase 37% em ações, está atualmente com 40% em FIIs. BDRs aqui na verdade não tem, então dá para colocar aqui com stocks praticamente quase 10%, REITs então 6,68% e criptomoedas 5,56%, que eu quero diminuir muito mais. Então eu quero deixar criptomoedas com mais ou menos 2% só do meu patrimônio. É um investimento que eu realmente quero diminuir bastante. Aqui então olhando para todos os meus investimentos, vocês podem ver aqui que no caso desse setor tem bastante setores. Aqui em ativos ó, tem bastante diversificação. Aqui está juntando então todos os meus investimentos, tanto em ações, fundos imobiliários, REITs, stocks e criptomoedas. Então por isso que aparece uma quantidade tão grande de ativos. Mas eu posso separar aqui, por exemplo, em ações. Aqui então ó, mostra cada ação separada. Então dá para ver todas as que eu tenho em carteira. Inclusive aqui ó, Viver, que eu falei antes, está em 0%, justamente porque eu não tenho. Ela só aparece aqui na minha carteira. Fundos imobiliários aqui ó, também tem uma boa diversificação. Aqui está mostrando toda a diversificação. Criptomoedas aqui está praticamente a metade em Bitcoin e eu quero então sair de algumas dessas criptomoedas aqui. Stocks aqui eu tenho mais ou menos uma boa diversificação, com exceção aqui do Banco Inter, justamente porque está separando aqui uma parte em BDR, que eu não tenho BDR e sim stocks, então ficaria o Banco Inter aqui com uma porcentagem bem parecida aqui com as outras, e os REITs então que eu também tenho uma diversificação bem boa, então aqui está bem dividido entre esses REITs aqui. É claro que eu posso aumentar isso aqui, um passo que eu quero dar justamente é nos FIAGROS, então diminuir minha posição em criptomoedas e aumentar em FIAGROS, que também é um investimento interessante que eu acho, e assim eu sigo. Então uma lição muito importante que eu acho que muitos investidores erram é olhar a rentabilidade e se preocupar então com rentabilidade negativa. Eu realmente não me preocupo com isso, não é só porque eu estou
fazendo o vídeo aqui que eu falo. Eu realmente não me preocupo com isso, inclusive eu fico feliz porque eu gosto de comprar mais barato. O meu objetivo agora não é ter rentabilidade, não é ter 1000% de retorno, e sim então crescer meu patrimônio, aumentar o número de ações, que então eu vou receber mais dividendos, que eu posso reinvestir mais e fazer a bola de neve girar. Isso para mim é o que importa. E essa então é uma retrospectiva aqui dos meus investimentos até 2022. Eu acho que 2023 vai ter muita coisa ainda pela frente, tem muita coisa para fazer. Inclusive aqui, por exemplo, não aparecem investimentos mais especulativos, digamos assim, que eu falei então em trend following, que eu faço então de criptomoedas e também faço investimentos em opções, e isso não aparece então nessa carteira aqui. E são investimentos então que eu tenho uma parte relevante também. Então acaba sendo um pouco distorcido isso aqui porque não mostra realmente todos os meus investimentos, justamente porque opções funcionam diferente, você acaba negociando muito rapidamente essas opções, então não tem como ficar montando uma carteira desse tipo de investimento. Mas eu acho que aqui eu pude trazer bastante informação, a minha metodologia de investimento, minhas estratégias, acho que ficou bem claro para vocês. Qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu estou disponível para responder vocês. Também podem me seguir lá no Instagram, @lucrando com a bolsa, lá eu trago conteúdo diário, respondo muitas dúvidas, estou sempre disponível para ajudar vocês. E eu peço então agora, depois de todo esse conteúdo, agora acho que você pode curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez isso. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!